Vamos lá, vamos resolver a questão de número 1 do nosso simulado 3. A questão é da EPICAR, ela diz o seguinte. Na figura abaixo, tem-se que DF é um arco de circunferência de centro E e raio DE. E aqui a questão vai nos dar algumas informações, né? Tem a figura e logo abaixo algumas informações. Vou até grifar essas informações. Sabe-se que ADE é um triângulo, DE é paralelo a BC, o segmento BD vale 7 centímetros, o segmento AC vale 10 centímetros, o segmento BC 6 centímetros, o ângulo ACB vale 120 graus e o cosseno de 120 é igual a menos 0,5. Com base nessas informações, podemos concluir que a área do setor circular rachurado na figura em centímetros quadrados é igual a... Bom, então a questão é que a gente encontra essa área em cinza. E aí, a partir das informações que foram dadas no problema, a gente vai conseguir encontrar essa área que é a área em cinza, que é um setor circular, ou seja, uma parte de um círculo. Beleza, com essas informações, vamos agora preencher na nossa figura. Vamos colocar as informações que estão no texto lá na nossa figura para a gente conseguir visualizar melhor. Então, vamos lá de novo. Ó. BD vale 7 centímetros. Então, aqui vale 7. AC vale 10. Então, AC está aqui. 10 centímetros. Observa que está tudo na mesma unidade de medida, então não tem que se preocupar com isso. BC vale 6. Então, esse segmento vale 6. E o ângulo ACB vale 120 graus. Vamos colocar o ângulo aqui em outra cor. O ângulo ACB é esse daqui. Ele vale 120 graus. E a questão nos deu o valor do cosseno de 120, que a gente vai usar em breve. Beleza. Com essas informações, o que a gente precisa fazer agora? Nosso objetivo é encontrar primeiro o valor desse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta. A gente precisa desse ângulo e a gente precisa desse segmento aqui, que eu vou chamar de R. Esse segmento aqui, ó, que é o raio do nosso setor circular. Então, se a gente encontrar beta, que é o ângulozinho DEF, e se a gente encontrar o R, que é o raio, a gente consegue utilizar aí uma proporção, uma regra de 3, para encontrar o valor da área rachurada, que é a área em cinza. Então, agora vamos lá. Para a gente poder encontrar esse segmento R, a gente vai ter que usar a ideia de semelhança de triângulos ou de retas paralelas, né, cortadas por uma transversal, como se fosse o teorema de Thales. Para a gente poder usar uma dessas duas analogias, a gente precisa primeiro encontrar esse segmento aqui, que eu vou chamar de segmento A. Esse segmento aqui, que é o segmento AB. Vou chamar ele de Azinho. A gente precisa encontrar ele para poder fazer a proporção. Para poder encontrar esse segmento, eu vou utilizar a lei dos cossenos. Porque eu tenho o valor de dois segmentos, que é o 6 e o 10, e tenho o cosseno entre eles, que é o cosseno de 120. E eu sei o valor do cosseno de 120 porque foi dado na questão. Então, eu vou usar a lei dos cossenos. Então, vamos lá. Lei dos cossenos. A formulinha é a seguinte. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo entre eles. Eu vou chamar de alfa. Essa é a fórmula. Então, agora a gente vai substituir os dados que estão na questão na fórmula. Bom, o A é o que eu quero encontrar, então ele continua como incógnita. A ao quadrado é igual. Agora eu vou substituir os lados, né? Então vai ficar 6 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes 6 vezes 10 vezes o cosseno de 120 graus. Resolvendo essas contas, a gente vai ficar com A ao quadrado é igual a 36 mais 100 menos 120 vezes o cosseno de 120 foi dado na questão, vale menos 0,5.
Então, vamos lá. A ao quadrado é igual. Já vou somar de uma vez. 100 mais 36, 136, mais 60. Então, a ao quadrado é igual a 196. Então, agora é só fazer a raiz quadrada de 196 e pegar seu valor positivo. Então, A é igual a raiz quadrada de 196. A é igual a 14. Então, beleza, ó, já temos esse segmento A, que a gente chamou de A, ele vale 14. Agora, com essas informações, eu vou usar a ideia de razão, né, de semelhança e de triângulos, para poder encontrar o segmento R. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Olha só. Pensa no triângulo grande ADE e no triângulo pequeno ABC. Se você pensar nesses dois triângulos, usando a semelhança, a gente vai ter o seguinte. Usando aqui semelhança. A gente tem o segmento AD, que é 14 mais 7, 21. Então, 21 está para 14, que é do triângulo pequeno, o segmento AB, assim como R, que é o que a gente quer encontrar, R está para 6. Então, observe, eu peguei o segmento grande, AD está para AB, assim como DE está para BC. E aí, aqui, resolvendo a semelhança, a gente vai ficar com 14 vezes R é igual a 21 vezes 6. Então, R é igual a 21 vezes 6 é 126. 126 você vai dividir por 14. Ou seja, encontramos o valor de R. R é igual a 9. Beleza. Vou vir aqui na minha figura e vou substituir esse valor. 9. Então, já sabemos o valor do R. Agora, como a questão falou para a gente que o segmento BC e o segmento DE são segmentos paralelos, então a gente tem aqui os ângulos correspondentes. O que eu vou fazer? Observe o seguinte. Se esse ângulo aqui, ACB, é 120, esse aqui que é o seu suplementar é 60 graus. O ângulo beta é correspondente ao ângulo de 60. Então, logo, eu concluo que beta vale 60 graus. Então, agora a gente tem o R, que é o raio, e tem o valor do ângulo DEF, que é o ângulo do meu setor circular. E aí, o que eu vou fazer para encontrar agora o que a questão pede, né? Que é a área da região rachurada, ou da região cinza. Eu vou usar uma proporção, uma regrinha de 3, para encontrar essa área. Então, vamos lá, usando aqui uma proporção. A gente tem o seguinte. Se você tivesse um círculo completo de raio 9, a área dele seria o seguinte. Πr, que é 9, e R2 está para 360 graus. Se você tivesse ele completo, seria essa a área. Assim como o que a gente tem é só 60 graus. Então, isso está para quanto? Para x. Então, observa, π vezes 9 ao quadrado seria a área total de um círculo de raio 9. E isso está para 360 graus, que é uma volta completa. Só que o que eu tenho é só 60 graus. Então, isso está para x. Fazendo as devidas multiplicações, isso vai ficar 360 vezes x é igual a 60 vezes 9 ao quadrado, 81, vezes π. Isolando o x, que é o que a gente quer, vai ficar 60 vezes 81π
sobre 360. X é igual. Aqui você já pode fazer a multiplicação. 60 vezes 81 vai dar 4.860 pi dividido por 360. Simplificando, né, aqui você vai encontrar o máximo divisor comum. Fazendo essa simplificação, você vai encontrar 27 pi sobre 2. Prontinho. 27 pi sobre 2 é a área que a gente está procurando, que nesse caso é a letra B. Prontinho. Aí está a nossa questão de número 1 do simulado 3.